compartilhe com seus amigos, dê like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada sempre vire. A paz de Jesus a todos, o amor de Maria esteja em vosso coração, da qual foste chamados a ser um povo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada sempre vire. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui nós para mais um vídeo, né, para esse novo quadro, no canal, né, Divisões Protex. Para mais um vídeo, para este quadro, né, essa série Divisões Protex, falando sobre divisões. Vamos trazer nesse quadro, né, todas as divisões. Sabemos que todos aqueles que se dividiram, que saíram da Igreja de Cristo, se tornaram protex, porque passaram a protestar contra a verdade da doutrina de Cristo. Veja, Jesus disse em João: a doutrina que vos dou não é minha, mas sim do Pai que me enviou. Muito bem. E hoje nós vamos falar da divisão dos livros bíblicos. Isso mesmo. O cânon protex. Você que está vendo esse vídeo agora, você que frequenta, que está lá nas seitas protestantes, o teu pastor nunca te contou o real motivo por que tiraram os 7 livros deuterocanônicos da Sagrada Escritura? Ah, contou, irmão, contou. Ele disse que esses 7 livros são apócrifos, que esses livros não têm inspiração divina, não são inspirados pelo Espírito Santo. Outro pode dizer: olha, eles não são narrados no Novo Testamento. Procure nesse canal, eu já trouxe, tanto Jesus como os apóstolos citam esses 7 livros. Existem mais de 300 versículos, presta atenção, mais de 300 versículos dos 7 livros deuterocanônicos. Que livros eu estou falando? Tobias, Judite, os 2 de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. 7 livros. 7 livros deuterocanônicos tirados pelas heresias atuais. Você sabia que Lutero não tirou os 7 livros? Lutero ficou balanceado e se balançou para tirar a carta de Tiago, porque ele refutou São Tiago, apóstolo, que escreveu que a fé sem obras é morta. E aí ele, quando encontrou São Paulo dizer que nós somos salvos pela fé, unicamente, exclusivamente pela fé, ele entendeu que as obras não servem para salvar. Quando ele continuou lendo que as obras não salvaria, segundo São Paulo, ele não compreende e não entendeu, como até hoje os seus filhos não entendem, que Paulo está condenando as obras judaicas, as obras mosaicas, como nós vemos em Colossenses 1, a partir do versículo 16. Aliás, Colossenses 2,16. Paulo condenar, né, as obras judaicas. A lei não salva, é a fé. Então, Paulo está fazendo um paralelo entre a fé cristã e a lei, as obras judaicas. Sobretudo, dizia-se os judeus que tinha que circuncidar para ser salvo. Então, Paulo passou a condenar essas obras que não são as obras cristãs. Mas Lutero entendeu que Paulo estava condenando as obras cristãs. E seus filhos entendem até hoje. Por isso não aceitam a doutrina verdadeira da igreja pregada, da igreja fundada por Cristo, pregada por ela. Muito bem. Nós sabemos que no ano 90 os judeus tiraram os 7 livros, porque eu já trouxe esse canal, procure que você vai saber por que os judeus tiraram os 7 livros. Tinha que ser escrito dentro de Israel, como foram escritos em Alexandria, no Egito. Tinha que ser diante de Esdras. Tinha que ter sido escrito em hebraico. Não foram escritos em hebraico. E não foi diante de Esdras. Por isso, eles arrumaram um pretexto quando eles leram, começaram a estudar esses 7 livros. Assim, no ano
1850, a Sociedade Bíblica, presta atenção, 1850, segundo os estudos que fiz com o meu professor de apologética, o padre Lustouro, presta atenção, no ano 1850, mais ou menos 52, por aí, algumas heresias, junto com a Sociedade Bíblica Unida Protestante, a editora, o que é que eles fazem? Estudaram profundamente esses livros e viram nesses livros, no pensamento protestante, algumas heresias que não incumbiria com a fé protestante. Mas o que seria, irmão? Que não incumbiria, que não estava de acordo nesses livros com a fé protestante. Eles encontraram, sobretudo, em 3 livros. 4 livros, para ser mais exato. Primeiro, analisando o livro de Tobias, a fé protestante, ninguém cura a não ser Jesus. Então, eles começaram a excluir e começaram a olhar para o cânon restrito da Palestina. Por quê? Porque Deus enviou o arcanjo São Rafael, Rafael quer dizer, significa Deus cura, para curar os olhos de Tobita e para libertar Sara do demônio. Quem cura e liberta? Só Jesus. Então esse anjo curando e libertando, então não pode estar na nossa Bíblia. Então logo eles, analisando o livro de Tobias, não serve para a nossa Bíblia. Porque eles viram lá o que os judeus fizeram. Os não cristãos fizeram. No ano 90, o chamado restrito da Palestina. Então, olhando, analisando o que os próprios judeus também analisaram, aí eles foram olhar para o livro, para os outros livros. Eu vou falar algum deles, tiraram os 7, mas eu vou falar algum deles, que eles, para eles, isso é heresia. Então, eles disseram, o anjo também mentiu. Ou seja, o arcanjo também mentiu, dizendo que era um parente de Tobias e não era. No final ele se revela, que é um dos 7 que assiste na presença de Deus. Então ele também mentiu, então veja a heresia. Engraçado, né? Parte do Gênesis não deveria estar também na Bíblia deles. Porque se o arcanjo mentiu, e vamos tirar da Bíblia porque também isso é um motivo porque ele mentiu, então por que essa parte do Gênesis que fala que Abraão mentiu para o faraó dizendo que Sara é sua irmã e não sua esposa? Por que eles não tiraram isso também? Por que não tiraram isso também? Por que não tiraram também outra parte do Gênesis aonde Rebeca e Jacó trapaceiam Isaac? Quando a bênção era de Esaú, o primogênito, porque Esaú nasceu primeiro, então a bênção da primogenitura seria de Esaú. E ali, Rebeca trama com Jacó, o queridinho dela, não é? Matam rapidamente uma ovelha, veste o rapaz, porque Esaú era peludo, com pele de ovelha, com lã de ovelha, e vai lá Jacó para receber a bênção da primogenitura do seu pai Isaac. Olha a trapaça, olha a mentira. Por que está na Bíblia deles também? Por que está na Bíblia deles também? Por que está na Bíblia deles parte do Evangelho que diz Pedro que nunca conheceu Jesus antes do galho cantar por 3 vezes? Por que está na Bíblia deles? Amados do céu, amados, vamos abrir os olhos. Olha só, você que está aí na seita protestante, que seu pastor mentiu, não, porque esses 7 livros são apócrifos, não serve. Não, porque nós seguimos, outro herege diz, não, porque nós seguimos o cânon hebraico.
e não sabe explicar porque não tem conhecimento. E se tem, não diz. Eu vou te mostrar. Quando eles foram analisar o livro de Macabeus, que eles encontraram isso aqui, ó. Os textos vão aparecer aqui ao meu lado dos livros que eu vou pegar. Olha. O sacrifício pelos mortos, a celebração pelos mortos. Eles viram, não, isso aí é os católicos que fazem. Santo sacrifício pelos mortos, missa pelos mortos, é os católicos que fazem o sacrifício aqui. Então esse livro, ele é um livro, vamos considerar ele herético para a nossa fé. Vamos considerar ele um livro apócrifo. Então vamos tirar ele fora, porque aqui ele está dizendo o quê? Veja, no versículo 42, segundo a Macabeus 12, e puseram-se em oração para implorar o perdão completo dos pecados cometidos pelos que tinham morrido. Veja, eles começaram a orar pelos que tinham morrido, os soldados de Judas, que tinham morrido em pecado. Começaram a implorar pela alma deles. Não, nós não cremos, nós só cremos nessa vida. E até heresia se junta à Sociedade Bíblica Unida Protestante, que não acredita em alma, que morre e fica dormindo no seio da terra. Não, nós não cremos em alma. Não existe alma. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar, vamos dizer que esse livro é apócrifo, que nós seguimos, perdão, unicamente, exclusivamente o cânon judaico. O cânon restrito da Palestina. O cânon dos não cristãos. Porque o cânon dos cristãos é esse aqui, que contém os 7 livros deuterocanônicos. Então, oração pelos mortos. Versículo 43. Em seguida, organizou uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas para que se oferecesse um sacrifício pelo pecado dos mortos. Celebração, intenção dos mortos? Não, isso é católico. Esse livro não serve. Então, a divisão, por isso esse quadro, Divisões Protex. Por quê? Porque nós estamos vendo hoje nesse vídeo a divisão da Bíblia, porque eles fizeram, porque dividiram, porque tiraram os 7 livros. E espalharam a mentira que eles eram apócrifos. Porque logo, se esse livro está na Bíblia protestante e os protestantes se deparam com 2 Macabeus, capítulo 12, a partir do versículo 38 ao versículo 46, eles vão ver que isso aqui condiz com a fé católica. Logo eles vão dizer, peraí, nós não temos isso aqui no protestantismo. Sei que alguns iam dizer, isso é texto isolado, versículo isolado, como fazem com as demais passagens das Sagradas Escrituras. Sobretudo aquelas que refutam eles, né? Veja só, versículo 44. Pois se ele não julgasse que os mortos ressuscitariam, teria sido em vão, inútil demais, orar por eles. Olha aí. Então é crendo na ressurreição, na salvação da alma, que deve-se orar. Então, peraí. Orar pelos mortos, mas só tem céu e inferno, não existe purgatório. Mas aqui, se tem que orar pelos mortos, então significa que esses mortos precisam ainda, porque não morreram em estado de santidade 100% santos, então significa que aqui existe o que os católicos pregam, o que os católicos crêem, purgatório. Então, rapemos fora de nossa Bíblia. Nós não cremos que existe purgatório. Versículo 45. Mas se ele acreditava que os que morreram piedosamente eis porque ele pediu o sacrifício expiatório para que os mortos ficassem livres de suas faltas. Aqui está. Não, isso não condiz com a fé protestante, isso não condiz com a nossa fé. O que nós vamos fazer para tirar esses livros fora? Esse livro, não pode estar na nossa Bíblia, não. Porque se estiver na nossa Bíblia, que mentira vamos dizer para os nossos clientes, para os nossos seguidores. Não, vamos tirar fora. Então aqueles 7 livros, então
Arrumaram a justificativa para o livro de Judite, fora. Para o livro de Baruque, fora. Já trouxe nesse canal, mostrando o livro de Baruque 100% inspirado por Deus, porque foi o próprio Jeremias que editou seu secretário Baruque para levar para os cativos a carta, né? O livro. Foi a mandato do profeta Jeremias. Então, meu querido irmão, aqui está o motivo por que não condiz com a fé protestante para tirar, vamos dizer, é apócrifo. É apócrifo, vamos jogar, vamos dizer, eles vão nos acusar que nós capamos a Bíblia. Apocalipse diz que quem tirar uma só vírgula desse livro sagrado será tirado também da salvação eterna, não seremos salvos, então nós temos que arrumar alguma coisa. Vamos dizer que é apócrifo. Os judeus tiraram, por que nós também não podemos tirar? Veja, os não cristãos judeus tiraram, então os não cristãos, mas protestantes, também tiraram no ano 1850. Amados, outro motivo que eles encontraram, segundo o meu professor de apologética, o Padre Luiz Toro, para tirar o livro da sabedoria. Por isso ele sempre prega, né, com a Bíblia protestante, Rainha Valéria, é a Reina Valéria, né, protestante. E ele sempre colocou aqui na capa, liquitaram sabedoria, né? Se você sabe na capa, né, dela, liquitaram sabedoria, ou seja, tiraram o livro da sabedoria. Por isso o Padre Luiz Toro diz que protestante não tem sabedoria, tiraram o livro da sabedoria. Por que tiraram o livro da sabedoria? Encontraram muitas coisas no livro da sabedoria semelhante à fé católica, não é? A cristandade da igreja fundada por Cristo. Vários motivos eles arrumaram no livro da sabedoria para também tirar o livro da sabedoria. Uma delas foi essa aqui, ó, capítulo 2, versículo 22 da sabedoria. Veja. Eles desconhecem os segredos de Deus. Espera aí, eles quem? Espera. Tá falando de quem? Espera aí. Não esperam que a santidade seja recompensada. Opa, já pegou mais pesada essa parte. A parte A, a parte B. A parte A já colocou em evidência, já alertou, não é? O protestantismo, as seitas, as doutrinas heréticas. Eles desconhecem os segredos de Deus, mas de que maneira? Segundo, não esperam que a santidade seja recompensada. Peraí. Nós não cremos em santidade. Não existe santos, e sim ídolos. Por isso que eu sempre digo que os protestantes são idólatras, porque chamam os santos de ídolos. Inclusive, né, ao chamar os santos de ídolos, Jesus, que é fábrica de santos, que diz: sede santos como vosso Pai é santo. Para o protestantismo, é versículo isolado, Hebreus 12, 14. O que diz Hebreus 12, 14? Buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Presta atenção. Sem a santidade ninguém verá o Senhor. Mas o protestantismo não acredita em santidade. Santos para eles é ídolos. Por isso são idólatras. Agora vem a cacetada que levou eles a considerar um livro herético, o livro da sabedoria, porque fala da fé católica. Presta atenção. A parte C. Não acreditam na glorificação das almas puras. Pacata. Peraí. O que é glorificação das almas puras? Eles analisaram o que é glorificação das almas puras. Canonização dos santos. Opa, peraí. Nós nem cremos que existe santo, dirá canonizar. Isso é coisa de católico. Vamos tirar. Alguns hereges disseram assim: é muito pouco para nós dizer que é apenas um livro apócrifo, dizer que é apenas que nós seguimos o cânon restrito da Palestina. É muito pouco para nós isso aí. Então, nós vamos ter que criar mais coisas. Vamos ter que inventar mais coisas a respeito desses livros. E o que foi que eles inventaram?
E eu já vi herege dizer. Foi Constantino que escreveu esses livros. Outros hereges dizem assim: foi a Igreja Católica que escreveu esses livros e botou na Bíblia. Foi o Papa São Damaso, junto com São Jerônimo, colocado no ano 380 na Bíblia. Mas existe cada tipo de heresia, cada mentira protestante que só eles, porque o pai deles, João 8,44, é chefe, autor e fundador da mentira. Veja o tamanho da mentira. Descabida, sem tamanho. Então, preste atenção. Não acreditam na glorificação das almas puras, ou seja, não acreditam na canonização dos santos. Poxa, peraí. Nós não cremos em santidade recompensada. E essa santidade é recompensada de que maneira? Sendo reconhecida pela igreja, proclamada pela igreja, que essa alma é santa. Ou seja, o Papa declarou que fulano é santo. Não, peraí. Esse livro é herético com a nossa fé protestante. Então rapemos ele da nossa Bíblia. E aí, não só isso, mas vários outros motivos foram suficientes para rapar fora da Sagrada Escritura. Então uma coisa, não adianta vir nos meus vídeos aqui, e principalmente essa série vai aparecer muitos protestantes, me xingando, falando palavrão. Não adianta. Não adianta o quê? Você falar aí, bota bobagem, palavrão, mentiras. Não adianta de nada. Tem apologetas nesse canal aqui, prontos para refutar aqueles que vêm conversar besteiras nos comentários. Eu não vou estar fechando comentário por causa de herege, não. E nem por causa de pessoas que se dizem católicos mal informados que vêm refutar meus vídeos. Esses tipos de católico aí também. Principalmente esses que é contra o Concílio Vaticano II e contra o Papa Francisco. Seitas judaizantes também, né? Então esse foi o motivo. E sem falar que no livro do Macabeus, ainda no segundo livro de Macabeus, fala na intercessão de Jeremias pelo povo de Deus. Então tem intercessão dos santos, também não cremos, é corrida católico. Fora. Amados, outro motivo grande que eles encontraram foi para tirar o livro do Eclesiástico, isso mesmo. Olha a música de fundo aí, ó. As galinhas abrilhantando com a música de fundo, né? Para animar o vídeo. É assim, todo dia bem cedo, aqui cedo é assim. É a música de fundo, né? Muito bem. No livro do Eclesiástico, capítulo 39, especificamente no versículo 12, vai falar nas festividades dos santos. Bom, se nós protestantes não acreditamos em santo, dirá festividade a eles. Santos para nós é ídolo. Então essas festas aqui, em louvor a esses santos, é em louvor a ídolos. Então esse livro também é herético à nossa fé protestante. Rapemos ele fora. O que diz o livro? Texto na tela, 39, 12 de Eclesiástico. Muitos homens louvarão sua sabedoria. Jamais cairá ela no esquecimento. Está falando de quem? Dos santos. Presta atenção. Versículo 13. A sua memória não desaparecerá. Veja, a memória e o livro do capítulo 10, se eu não estou aqui enganado, versículo 7 do Provérbios diz que a memória dos santos jamais será esquecida. Preste atenção. Versículo 13. Sua memória não desaparecerá. Seu nome será repetido de geração em geração. Quanto tempo faz que morreu São Sebastião? São Sebastião é do século 3 para o século 4, olha só. E é celebrada a memória dele até hoje. Presta atenção. Santa Luzia do século III. Santo Inácio de Antioquia do primeiro século da igreja. São Paulo, São Pedro. Então, as festividades desses santos são repetidas de geração em geração. Veja o que diz a Sagrada Escritura. Seu nome será repetido de geração em geração. E o que é feito a esses homens, a essas mulheres ilustres, santos? O que é feito? Versículo 14. As nações proclamam a sua sabedoria. E a Assembleia é o quê? Igreja.
apregou o seu louvor. Ou seja, a igreja proclama o seu louvor, realiza as festividades em louvor, em honra a São Sebastião, em honra a Santa Luzia, em honra a Pedro e Paulo. Meu cristão, está aqui. Então, quando eles encontraram isso aqui, disse o quê? Quem faz isso aqui é os católicos. Rapa fora. Na nossa Bíblia, não. Na nossa Bíblia, não. Nós não fazemos festividades em louvor a ídolo. Fora. O que é que nós vamos dizer? Vamos dizer que isso foram os católicos que botaram, que escreveram e colocaram aqui. Olha o tamanho da mentira. Esses livros foram escritos antes do catolicismo, antes de Jesus fundar a Igreja Católica. Esses livros, o livro do Eclesiástico, esses outros livros que estou citando aqui, eles foram escritos antes do catolicismo, amados. Não deixe ser engabelado, não deixe levar pela mentira dos falsos pastores de vossas seitas. Esses livros foram escritos antes de Jesus fundar a Igreja Católica. Não foi a Igreja Católica que escreveu isso aqui, não. Eles são de antes. Muito antes. 130, 150, 160. Do século I, século II antes de Cristo. Eles foram escritos. E são escritos inspirados por Deus. Usados pelos apóstolos. Paulo usou o livro, né? O escritor da carta da Epístola aos Hebreus usou o livro do Eclesiástico, não é? Para falar do arrebatamento de Enoque. Usou o livro de Macabeus para falar da mãe dos 7 irmãos, que está lá em 2 Macabeus 7. No capítulo 11, falando nos ilustres da fé, cita a mãe e os 7 irmãos. No capítulo 11 de Hebreus. Veja. As nações proclamam sua sabedoria. Que sabedoria é essa? O que escreveram, o que fizeram. Veja, as nações louvam a sua sabedoria. Veja o diário de Santa Faustina. Quantos sabedoria não tem ali? Dita pelo próprio Jesus. Então veja, as nações louvarão sua sabedoria. Os escritos de Santo Agostinho, de Santo Ambrósio, de São Tomás de Aquino, de Santo Inácio de Antioquia, de São Clemente I, quarto Papa da Igreja. As nações louvarão a sua sabedoria, seguirão sua sabedoria, inspirará essas nações. São as nações o quê? Nações cristãs. Versículo 15. Enquanto viver, terá maior nome que 1000 outros. Aqui para nós. Um santo, enquanto ele vive, terá maior nome, estando aqui, ó, veja, ele estando aqui, do que 1000 outros. Vale mais um santo do que 1000 protestantes. E quando repousar, quando morrer, será feliz. Está na glória, na salvação. Amados de Deus, eu estou mostrando para você na Bíblia Sagrada, por isso esse quadro, Divisões Protex, mostrando para você na Bíblia Sagrada o real motivo porque a Sociedade Bíblica Unida Protestante, no ano de 1852, tiraram os 7 livros fora. Porque eles encontraram nesses livros algo que não condiz com a fé protestante, com as fés protestantes, né? Porque não só é a fé protestante, é várias fés protestantes, várias doutrinas diferentes. Então, são milhares e milhares e milhares de doutrinas protestantes. Então, meu querido Simão, estou mostrando para você qual foi o real motivo por que tiraram. Porque tiraram os 7 livros. E aí vamos mentir. 7 livros são apócrifos. Os 7 livros não estão na Bíblia hebraica. Os 7 livros, que é a Bíblia restrito da Palestina, não é? O restrito da Palestina que os não cristãos tiraram. Não foi os cristãos que tiraram. E nem os cristãos que aumentaram. Foram eles, protestantes, que não são cristãos, que tiraram. Assim como os não cristãos, no ano 90, depois de Cristo, os judeus da Palestina tiraram.